Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre tabelas verdade, parte 1. Uma proposição só pode assumir dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. O valor lógico de uma proposição também pode ser chamado de valor verdade. A tabela verdade visa representar todas as possibilidades de combinações desses valores, tendo a finalidade de demonstrar todos os valores que uma proposição pode assumir. Iremos considerar a proposição P para a construção de uma tabela verdade, utilizando apenas duas linhas. O P possui valor lógico verdadeiro, representado na primeira linha, e valor lógico falso, representado na segunda linha. Vamos aprender a construir a tabela verdade? Antes, vamos relembrar que uma tabela verdade representa todas as possibilidades que uma proposição composta pode assumir. Logo, para se calcular o número de linhas de uma tabela verdade, é preciso saber quantas proposições simples ela possui. O número de linhas de uma tabela verdade sempre será em função do número de proposições simples que uma proposição composta tiver, uma vez que cada uma dessas proposições simples pode assumir os valores lógicos verdadeiro ou falso. Com o número de proposições simples, é possível saber exatamente o número de linhas que uma tabela verdade com a seguinte fórmula: 2 elevado a n. N é a quantidade de proposições simples distintas que uma proposição composta possui. A tabela a seguir mostra essa relação. Uma linha, 2 elevado a 1 é igual a 2. Uma proposição simples são uma linha. Uma proposição simples, 2 elevado a 1 é igual a 2. Duas proposições simples, 2 elevado a 2 é igual a 4 linhas. Três proposições, 8 linhas. Quatro proposições, 16 linhas. Cinco proposições, 32 linhas. Seis proposições, 64 linhas. E sete proposições, 128 linhas. Uma proposição simples possui apenas um único elemento e pode assumir os valores lógicos verdadeiro e falso. Uma proposição composta pode conter duas ou mais proposições simples e deve estar ligada por conectivos, podendo assumir os dois valores lógicos verdadeiro ou falso. Calculando o número de linhas, é preciso preencher a tabela verdade, com as combinações possíveis que as proposições simples podem assumir. Exemplo. Passo 1. Analisar a proposição. Ao analisar a proposição composta P ou Q, é possível verificar que ela possui duas proposições simples distintas, P ou Q. Passo 2. Calcular o número de linhas da tabela verdade. Utilizando a fórmula 2 elevado a n, teremos 4 linhas. Terceiro passo, preencher a tabela verdade. Para preencher a tabela verdade, devemos colocar as combinações de V e F nas linhas das colunas das proposições simples. A última coluna é a resposta do valor lógico da proposição composta. Então, nós temos aí, para P verdadeiro e Q verdadeiro, ok? E a proposição composta aí, eu, por enquanto, coloquei um ponto de interrogação. Depois eu tenho P verdadeiro e Q falso, P falso e Q verdadeiro, e P falso e Q também falso. O quarto passo é preencher a coluna da proposição composta, tá aí. Então, no conectivo ou, Então, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro, falso é verdadeiro, falso, verdadeiro é verdadeiro e falso, falso é falso. Ok? Ordem de precedência dos operadores. Primeiro é a negação. Negação sempre vem à frente, Depois nós temos aí o ou, e ou. Se, então, e se, somente se. Os parênteses devem ser respeitados na ordem de precedência, ok? Então, se tiver entre parênteses, o conectivo que tiver entre parênteses deve ser respeitado. Vamos construir as tabelas verdades? Uma tabela verdade de uma proposição composta demonstra a saída lógica para quaisquer combinações de valores de entrada. Com a tabela verdade, é possível verificar como a proposição composta se comporta em função de sua entrada. Na proposição composta, P ou Q e R,
ok? Verificamos que ela possui 3 proposições simples e 2 conectivos, né? O U e o E. Para verificarmos as saídas lógicas possíveis para as combinações das entradas, devemos construir a tabela verdade. Para a construção da tabela dessas composições compostas, passaremos pelos 4 passos descritos anteriormente. Primeiro passo, analisar a composição composta, P, U, Q e R. Ela possui 3 proposições simples, P, Q e R. Passo 2, calcular o número de linhas da tabela verdade, 8 linhas. Passo 3, preencher a tabela. Para construir a tabela verdade para as proposições compostas com 3 proposições simples, é preciso colocar V até a metade da coluna reservada para a primeira proposição e completar o resto com F. Alternar em 2V e 2F. Alternar, perdão, em 2V e 2F na coluna correspondente à segunda proposição. E, por fim, alternar com 1V e 1F a coluna correspondente à terceira proposição. Então, aí, 4V, 4F, 2V, 2F, 2V, 2F, VF, 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 VF. Ok? Então, vamos lá preencher a tabela. Q e R, verdadeiro, verdadeiro é falso. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, falso é falso. Falso, verdadeiro é falso. Falso, falso é falso. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, falso é falso. Falso, verdadeiro é falso. E falso, falso é falso. Agora vamos aí preencher a coluna, né? P ou a proposição composta Q e R. Ok? Então tem aqui verdadeiro, verdadeiro, né? Verdadeiro. Agora o conectivo é o ou. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Perdão, falso, falso, falso. E falso, falso também é falso. Ok? Então aqui nós trabalhamos com o conectivo E e aqui com o conectivo OU. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.